dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que está tudo ótimo. Então, como vocês sabem, essa semana será de revisão, pois semana que vem vocês irão fazer o simuladinho, certo? Então, hoje, segunda-feira, nós iremos revisar alguns assuntos, né, de português e que irão cair na prova, certo? Um dos assuntos que irão cair na prova é substantivo próprio e comum. Vocês lembram desse assuntinho? Espero que sim. Por exemplo, cachorro, janela, fadinha. Isso é o quê? Substantivo próprio ou substantivo comum? Muito bem. Substantivo comum, que é o nome dado a todos os seres, né? Seres vivos ou objetos que sejam comuns, que não seja um determinado cachorro, né? Se esse cachorro não tiver o nome, for apenas um cachorro, então ele é comum. Se eu estiver falando de uma janela, de uma tesoura, de um sofá, de objetos, então eu estou falando de substantivo comum, certo? Como boneca, cidade. Agora, se eu der um nome àquela cidade, se eu der um nome àquele cachorro, àquela menina, àquele aluno, se eu der um nome a ele, então ele passa a ser substantivo próprio, não é mesmo? Substantivo próprio, como? Lago da Pedra. Lago da Pedra é uma cidade, cujo nome é Lago da Pedra. Se eu falo que o nome da cidade é Lago da Pedra, então passa a ser um substantivo próprio, certo? Se eu falo que o nome daquele cachorro é Rex, então ele passa a ser um substantivo próprio também, porque eu dei o nome de Rex. E qual é a outra regrinha também que nós temos para substantivos próprios? Muito bem. Quando nós escrevemos um substantivo próprio, ele começa com letra maiúscula, muito bem, com letra maiúscula. São nomes de seres de forma particular, né? Quando eu falo menina, né, a gente não sabe que menina é aquela. A gente só sabe que é uma menina. A gente não está falando de uma só. A gente pode abranger a todas as meninas, né? Agora, se eu falo o nome Ana, então o nome daquela menina é Ana. É um nome particular, que é só dela. Então, eu vou saber quem é a menina que você está se referindo, certo? E na tabela abaixo, aí no livro de vocês podem estar observando também no livro de vocês, na página 119, certo? Temos alguns exemplos de substantivos próprios e substantivos comuns. Substantivos próprios: Lucas, Brasil, churrascaria gaúcha, manchete, Rex e Rua Boa Vista. E já substantivos comuns: menino, país, restaurante, revista fotográfica, cachorro e rua. Vocês observaram aí que nós temos nomes, né, de coisas também, nome de coisas e nome de objetos e de pessoas, só que nós não vemos o nome da pessoa, nós sabemos apenas que é um menino e que é uma rua, mas não sabemos qual é o nome. E já no substantivo próprio tem o nome da rua, né? Rua Boa Vista. Então, se eu falo o nome da rua, Rua Boa Vista, então eu sei que é um substantivo próprio. Se eu falo o nome da churrascaria, Churrascaria Gaúcha, né? É o nome daquela churrascaria. Então, é um substantivo próprio, que eu estou dando o nome. Agora, se eu falar assim, vai naquela churrascaria, vai na churrascaria tal lanchar, né? Se eu não falo para você o nome da churrascaria, então é um substantivo comum, certo? Você pode ir em qualquer churrascaria. Eu não dei o nome, né? Agora, se eu falar o nome, Churrascaria Gaúcha, então você vai só naquela, certo? Nós falamos sobre substantivos próprio e comum. E agora nós iremos falar sobre o gênero do substantivo. O gênero, né, quer dizer se é gênero feminino ou masculino. E o substantivo. Vaca é uma palavra feminina, certo? Porque antes das palavras femininas nós utilizamos as, né? Umas ou uma terminam com a. Algumas palavras não terminam com a para ser feminina, mas a maioria sim, certo? Se está no plural, a gente usa vacas, né?
mas nós sabemos que é feminina. Ou então, a vaca, umas vacas. Então, esses artigos, né, a ou as, uma ou umas, elas são utilizadas para denominar se a palavra é feminina, né, ou se é masculina, mas para masculina é utilizado outras. Já o boi não termina com o, né, mas nós sabemos que é uma palavra masculina, a gente pode utilizar o boi. Se a gente falar o boi utilizando o, então a gente vai saber, né, já de certeza que é um masculino. Antes das palavras masculinas utilizamos o, os, ou um, ou uns. Por exemplo, vários substantivos masculinos que nós temos. Carro, menino, o helicóptero. Se a gente utilizar o helicóptero, então a gente sabe que é masculino. Agora vamos falar de femininos. Pode ser utilizado até objetos. A cadeira, a mesa, né? A menina, a blusa. Todas são femininas. A gente utiliza, né, antes a. Se essa palavra não terminar com a ou o, você pode utilizar na frente o a ou o para saber se dá mais certo masculino ou feminino. Por exemplo, se eu utilizar o tesoura, dá certo? Não. Então nós sabemos que tesoura é uma palavra feminina. Aí a gente já utiliza o a tesoura. Se deu certo, se ficou coerente, então nós sabemos que a tesoura é feminina, certo? Como a cola. Sofá termina com a, mas a gente vai falar o sofá. Então, nós sabemos que sofá é masculino, porque não dá certo a gente utilizar a, né? A sofá. Então, nós temos alguns substantivos. Vocês já estudaram aquela tabelinha da página 128, no livro de vocês de português, que tem os substantivos para feminino e para masculino. Por exemplo, o macho, a fêmea, o anão, a anã, o lobo, a loba, o leão, a leoa, o bode, a cabra, o carneiro, a ovelha, o cão, a cadela, o veado, a coça, o príncipe, a princesa, o galo, a galinha, o peru, a perua, o cavalo, a égua e o padrinho, a madrinha. Ainda tem outros, tá bom, para vocês observarem na tabela. Vocês observaram também que nós temos algumas palavras que não é parecida com o feminino e o masculino, não são parecidos, como por exemplo, na palavra o bode, a cabra, né? A gente não vai falar o bode e a boda. Não, o feminino de bode é cabra. E como também o cão e a cadela, certo? Então, são todas palavras do gênero masculino e feminino, né? Que nós temos, algumas são parecidas e outras não. E para a gente saber se é feminino ou masculino, tá bom? Lembra da diquinha da tia. Antes a gente utiliza o ou a para saber se é feminino ou masculino. Qual que dá certo? A cadeira, né? O sol. Então a gente usa antes para a gente ter certeza se é masculina ou feminina, certo? E agora nós vamos ver outro assunto do livro de vocês, certo? Que está lá na página 132, que são palavrinhas com S e SS. Porque nós sabemos que dois S têm o mesmo som de um S, né? Contanto que esse S esteja no começo da palavra ou que não esteja no meio de duas vogais. Porque se ele estiver no meio de duas vogais, então ele passa a ter som de Z. E em algumas palavras, para ele não ficar com esse som de Z, a gente coloca dois S's, que é para ele ter o mesmo som de um, certo? Então, lá na página nós temos um mini texto. Meio-dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaca Sofia, fazendo careta para Dona Maria. Nós temos aí no texto duas palavras, assobia e Sofia, certo? Na separação das sílabas, o S fica separado e o SS nunca pode vir no início das palavras, certo?
Se a gente usa um S no início da palavra, ele vai ter o som dele, porque só tá ele ali e depois que vem outra vogal, certo? Então ele não tá no meio de duas vogais. Se a gente coloca um S no início da palavra, então ele já tem o seu som. Não precisa você colocar dois S's no início da palavra, certo? Porque ali já fica uma palavrinha errada. E, como a tia já falou lá na sala, sempre que a gente vai separar as sílabas de uma palavra que tem dois S's, a gente não separa elas juntas. Um S fica em uma palavra e o outro é em uma sílaba e o outro S fica em outra sílaba. Lembra? Como na palavra passado. Uma sílaba fica pas, a outra fica sa e a outra dó. Passado. Elas não ficam juntinhas, certo? Então, essas 3 diquinhas que a tia falou para vocês. Quando separar o S, separar em sílabas separadas. Não usar SS no início da palavra, certo? E na palavra assobia, nós temos o mesmo som de S, né? De um. Só que são dois, porque se nós utilizássemos apenas um, ficaria asobia. E não ficaria certo, né? E já na palavra Sofia, nós temos um S lá no início da palavra, então está já corretinho, não precisa de dois S, né? Só um já dá conta. E temos aí no quadro várias palavras com S, né? Semana, sabiá, sono, sede, pássaro, missa e passeio, tem dois S's lá no meio. Olha, até rimou. Sumiu, sete, sopa, sítio, pessoa, assim, massa, suado, sapo, segredo, Sandra, grosso, assobio, classe, saúde, sabonete, Sônia, Sérgio, amassado, assadeira e pêssego, certo? Nós vimos aí várias palavrinhas que tem S no meio da palavra, só que nós utilizamos dois quando ele vai lá para o meio da palavra, e o S no início, certo? Vocês estudam bastante essa tabela, certo? E na provinha vocês lembrem que quando tem um S no meio, nós temos que utilizar dois. E quando é no início, nós utilizamos apenas um, certo? Para que o S entre as vogais não tenha som de Z, é preciso escrever SS, certo? Porque se nós escrevemos S no meio de duas vogais, ele fica com som de Z. Por isso que nós temos que escrever dois, para ele não ficar com esse som de Z, ficar com som mesmo de S. E no início da palavra já tem o seu próprio som. Não precisa de colocar dois. Combinado? Certinho? Então, meus amores, fiquem com Deus, estudem bastante, tá bom? Releiam o assunto e também as atividades que nós já fizemos sobre esse assunto, certo? Até a próxima aula, tchauzinho e tenham um ótimo dia.